Está o Ancelotti à vontade aí com a seleção brasileira. Vanderlei Luxemburgo, o que é fazer o primeiro treino de uma seleção brasileira visando, quando você pegou o time, você visava uma sequência que tinha Copa América, a Copa das Confederações eliminatórias, a Copa América, a Copa das Confederações e tinha a Copa do Mundo, que estava mais à frente. O Ancelotti tem tudo isso, você tinha um período de 4 anos, o Ancelotti tem tudo isso em um período de 1 ano, daqui à Copa do Mundo. O que se faz num primeiro treino? Há 3 dias da estreia, hein? É diferente. Hoje é segunda. Quinta-feira já tem jogo lá no Equador, contra o Equador. Assim, quando eu cheguei na seleção... Fala um pouquinho mais alto, por favor. Era um jogo amistoso, né? Então nós jogamos contra a Iugoslávia, um jogo amistoso lá no Maranhão. Então é diferente, você vai preparar, convoca jogador, depois você vai começar a selecionar os jogadores. Amistoso do Maranhão, né? Foi no Maranhão, Eu acho que as pessoas que eu falo aquela história, São Luís do Maranhão! Agora que eu estava lendo um texto, fizeram um gol. Então você convoca os jogadores, vai convocando. Ali eu comecei o trabalho de fazer 2 seleções, né? Começar a colocar a molecada dentro da seleção principal, que era os jogadores que iam disputar o pré-olímpico e Olimpíadas. Então comecei o trabalho ali. Ele está pegando diferente, né? Ele está começando já quinta-feira com um jogo importante, contra um adversário que ele não conhece muito, né? Porque ele está acostumado com o futebol europeu, né? Então ele não conhece esse adversário. Já deve ter estudado, já deve ter escutado vídeo, tudo. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Que vê toda hora. Você tem que ver. Você tem que ver. Você vê, informação é legal, mas se você tem que dar uma olhada, que olhar é fundamental, né? A pergunta é a seguinte: ele pega, aí você conhece os caras, como é que faz? Já tem um time titular na cabeça para treinar amanhã? Porque o dia forte de treinar deve ser amanhã. Porque quarta já é véspera, já tem viagem, tem que ir para o Equador, porque na quinta já joga para o Equador. É muita coisa para pouco tempo, Vanderlei. Mas ele vai, eu acredito que ele vai optar pelo aquilo que ele já conhece, os jogadores que ele já conhece, de estar jogando com ele, tem alguns que jogaram com ele e outros que ele já está vendo na Europa, né? Então ele vai optar por isso aí, ele não vai ter outro caminho de fazer uma experiência com A, B ou C. Eu acho que Casemiro deve voltar para dar liderança, né? Então acho que deve ser por aí, eu não vejo ele mudando muito não. Acho que ele vai fazer aquilo que é mais simples. E não tem tempo para você treinar, vai treinar amanhã 20, 30 minutos, não dá para treinar mais que 20, 30 minutos, para você ajeitar o time, montar o time do jeito que você quer, entendeu? Vai ser mais papo treino do que treinamento, vai ser mais conversa, vídeo, mostrar o adversário, vai ser mais por aí. Você fez 2 Copas do Mundo, Ricardo, mas participou de muitos jogos, e fora isso, eu transmiti tantos eventos seus de Copa de Confederações, de eliminatórias, tudo isso, de Copa América. O que você imagina que possa acontecer nesses 2 dias? Eu volto a dizer, só 2 dias de treino. 2 dias, porque um é viagem, outro dia é jogo. Sim. O que pode se fazer? O que se pode fazer são os jogadores, né? O treinador não. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tô no grupo, é mais um treinador que chega, porque o Diniz saiu, o Dorival saiu e é o 3º treinador. Muitos jogadores já foram convocados outras vezes e tem que partir deles também para ajudar o treinador. Quando você chega com um treinador desse no banco para um jogo como é esse, você chega pesado, porque é um treinador vencedor. E todo mundo tem que entender, o mundo inteiro sabe quem é o treinador. Não dá tempo de treinar, e não é desculpa mais, Galvão. Não tem como falar, o Equador também não treina, ninguém treina. E a nossa culpa esperamos o Ancelotti há 2 anos, vem, não vem, ok, chegou. Então os jogadores também têm que mudar essa mentalidade, porque eles também são culpados do fracasso, não é só o treinador. Não são só os treinadores. Mas nunca é jogador sozinho, nunca é treinador ninguém. Sozinho. Mas eles têm que dizer, peraí, a gente precisa mudar isso. A gente precisa jogar bem. Outra coisa, tem muitos jogadores que foram para a Copa do Mundo, são cascudos. Essa experiência de treinamento, isso vem com o jogo. Mas aí não tem entrosamento. Tem a vontade do jogador e saber que no banco tem um baita treinador que vai dar esse respaldo. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer um grande jogo. Pega um Equador que tem 23 pontos e perdeu 3 pontos. Era para estar com 26. Não, ele teria 29. Porque ele entrou com menos 3. A campanha do Equador seria 26, é fenomenal. Seria 26, ele 23 mais 3, 26. Corrija aí, 26. Equador 23, ele teria 26. Já estaria na Copa, 26 já está na Copa. Estaria 26, estaria 5 pontos já está na na frente Copa. do Brasil. Então,
As pessoas podem não entender, porque ele foi punido e entrou com -3. Exato. Então você vê que é uma boa seleção. É uma ótima seleção, muito bem treinada. Muito boa seleção. Por isso que o Brasil tem tudo para fazer um grande jogo. Eu acho que é o momento certo da redenção desses jogadores que não estão rendendo bem. A realidade é essa. O Rodrigo, vou repetir, precisamos demonstrar o que ganhamos no clube dentro da seleção brasileira, porque não estamos rendendo. Então essa palavra que eu tenho, o do Rodrigo na minha cabeça. O Brasil precisa melhorar, não é só depender do Ancelotti. Eles também têm que se juntar, se unir e aí fazer um Brasil forte. Casão, como é que funciona isso? O que você imagina que possa ter acontecido? Não, Ou deva acontecer? Muda muita coisa. Primeiro, a motivação dos jogadores. É uma outra motivação. Você tem um treinador como Ancelotti, é o primeiro treinador oficialmente estrangeiro a dirigir a seleção brasileira em umas eliminatórias, possivelmente na Copa do Mundo. Um cara que ganhou todas as ligas principais da Europa, ganhou diversas Champions. Um cara super consagrado, conhecido, admirado no mundo todo. Então a seleção brasileira, ela estava meio apagada. Ela passava meio despercebida, chegava nos países para jogar meio que andando pelos cantos. A gente tinha perdido aquele nosso impacto de seleção brasileira. Agora isso aí não acontece mais. Tanto que ele ficou assustado com o número de imprensa que tinha no treinamento. Porque isso não acontece na Itália, isso não acontece em nenhum lugar. Acontece na seleção brasileira. Aí você junta a seleção brasileira, pentacampeã do mundo, a camisa mais pesada da história do futebol, com um treinador super campeão, super respeitado, atual, né? É respeitadíssimo atualmente. Você junta duas grandes forças e aí o Brasil chega para o Equador de uma forma diferente. Não chega mais pequenininho pelos resultados, pela bola que estava jogando. Como vinha chegando ultimamente. Como vinha chegando antes. Não, chega com o maior respeito, porque agora todos os outros pensam assim, caramba, esse cara, o Ancelotti, vai acordar esse gigante que estava adormecido, que é a seleção brasileira. É o que todo mundo está esperando. E é o que todo mundo está achando. Eu acho assim, agora na prática, eu acho que vai ter mais organização, que ele vai ter uma organização tática ali, uma coisa que é simples de fazer. O treinador aí você explica para os caras, o jogador entende o posicionamento em campo, você não tem treino, você não tem jogada ensaiada, você tem que ter um posicionamento definido, um desenho tático definido. Quando você colocar esses caras em campo, Casemiro deve estar motivadíssimo. Richarlison, o Marquinhos que acabou de ganhar, Beraldo, todos os outros que foram convocados estão assim, caramba, o Ancelotti chegou agora e eu estou na primeira lista. É a minha vez agora. É a minha vez. Tem Gerson, tem Estevão. Exatamente. Vini Júnior. Só do Flamengo tem 5. Exatamente. Então eu acho que o Brasil tem grandes chances de fazer uma grande partida, como o Ricardo falou, talvez não tecnicamente. Mas aqui, taticamente, coração, no coração, e aqui, ó, entrega. Eu acho que a motivação vai ser grande. E a ideia dele, né, já manifestada, você é jogar... Fala, mas eu tenho uma pergunta para você. Vai lá. A ideia dele é, já manifestada por ele, jogar como jogava o Real Madrid, mas na temporada passada, né, que foi bem melhor do que o Real nessa temporada. Ele é inteligentíssimo, né, cara? É óbvio. Eu quero que jogue como jogou o Real Madrid na temporada passada. Ele vai dizer que quer que jogue como jogou esse ano, que perdeu tudo do Barcelona? Não vai falar isso. Não, mas o Ricardo falou assim, né? Os jogadores também precisam ajudar a chegar. E aí eu estava observando essas imagens, você vê, obviamente, ele falando mais com aqueles que ele já conhece, né? Falou, encostou ali no Casemiro, encostou ali no Richarlison. Então eu fico imaginando os que não o conhecem, como é que é o papo para encostar lá no Vini. Aí ele fazendo uma reunião lá. Foi uma reunião antes de ir a campo. Primeiro, ele foi apresentado pelo Rodrigo. Foi numa sala e esse foi o primeiro papo. O Rodrigo Caetano está ali. Isso foi domingo à noite. Isso foi ontem à noite, quando ele recebeu os jogadores. Isso. Hoje já foi campo, imagens, né? Já eram de treino de campo. Então, eu fico imaginando quem não conhece, não trabalhou... Esse é o primeiro contato, né, Lúcio? O primeiro contato do técnico com o jogador, né? A reunião tem que meter um papo lá, né? Um papo de apresentação, né? Conhecer os jogadores, começa a mostrar o que ele pensa. Assim, eu acho que a grande sacada desse negócio aí, eu vou na linha do Ricardo. Esquece o Ancelotti. O Ancelotti já deu peso à chegada dele no Brasil. O peso está aí. Agora quem tem que botar dentro da casa a responsabilidade são os jogadores. Isso é que vai acontecer agora. Os jogadores vão ter que chamar a responsabilidade, que até então não chamaram. Transferia sempre para o treinador. Agora não, ele tem bagagem para poder chegar nos caras duro. Vem cá, meu camarada, agora é a tua vez de botar a cara para fora. Bota a tua cara para apanhar aí. Entendeu? Então acho que vai ser bem por aí. Olha o papo com o Casemiro ali. Aí eu fico imaginando os que não conhecem o Ancelotti, os outros jogadores,
Claro, vou encostar no Casemiro, no Vini, no Richarlison, perguntar como é que é esse cara. Ele é tudo isso mesmo, O é Wesley legal ali lá tá com o quietinho Richarlison. ali, não tá nem olhando pro Não, não técnico. tá nem olhando, mas o Richarlison está bem à vontade, o Casemiro, evidente. Olha o sorriso do Casemiro ali. É. Casemiro chefe deve ter voltou. falado assim, me dá essa abraçadeira logo pra mim aí. E Galvão, Ali trouxe pra ali ele. tem Galvão, a gente que jogou Vanderlei também, o próprio, uma chance dessa, se me desse, eu não saía mais não. Eu iria pra Copa. Se eu tenho a chance que esses 22 jogadores têm, eu iria pra Copa do Mundo. Eu, Ricardo. Eu pensaria assim. Eu briguei com Ricardo Gomes, Moser, Aldair, Márcio Santos, Mauro Galvão. Quando eu tive a minha chance, eu disse, eu vou pra Copa. Não importa quem vai ficar de fora. Se eu tenho essa chance que ele tá dando, meu amigo... Mas é bom a gente lembrar que ele fez questão de dizer, tem vários jogadores que teoricamente estariam aqui, mas que estão contundidos. Ele